Portanto, vamos então começar esta nossa sessão, que é a terceira, que é uma das sessões preparatórias do encontro da quarta conferência dos professores aposentados da FENPROF, que se realizará lá para novembro, não é? E sobre a qual, portanto, e para a qual os sindicatos, cada um deles, resolveu agarrar um tema que funcione como preparatório para esse encontro. A nós coube-nos, porque nós escolhemos, este tema de como recuperar o poder de compra na situação de aposentado. São dos aposentados, que é sempre um problema importante para todos nós, não é? E temos a sorte de ter a disponibilidade para, enfim, fazer a sua comunicação sobre este tema, o Mário Nogueira, que dispensaria qualquer apresentação, mas que eu apresento porque formalmente é assim que deve ser. Portanto, o Mário Nogueira foi durante muitos anos um excelente secretário-geral da Federação, da FENPROF, e que não sei se ainda continua em exercício nem funções do SPRC, portanto, fazer plenários, tudo quanto é sítio, portanto, com conhecimento, com bagagem e com poder de comunicação, que vai ser de certeza apreciado. Está como conselheiro no Isso, mas aqui também está como conselheiro no CNE. Ouvi dizer que é um dos próximos candidatos a presidir a Câmara. Esperemos que sim. Era bom que fosse, mas isso é evidentemente o resto do PIA. Era suposto estar aqui também alguém da direção, da presidência, de corpos mais executivos da direção. Eles não podem estar porque não estão para ir em reuniões. De qualquer modo, portanto, eu vou dar a palavra ao Mário Nogueira, que fará a sua intervenção. Antes dou a palavra, antes de Mário Nogueira, dou a palavra à Maria Helena e depois falaremos. Se lá em casa os que estão online estiverem com dificuldades de ouvir o que aqui se diz, agradeço que nos acusem para encontrarmos soluções. Helena, a palavra é tua. Eu é só para fazer uma leve introdução. Em primeiro lugar, queria-vos entregar para subscrição uma petição da Interformados na defesa do aumento real das pensões, a gratuitidade da medicação a todos os utentes com mais de 65 anos e a gratuitidade nos transportes públicos. Também há uma carta aberta que o Departamento de Aposentados da FENPROF organizou e subscreveu de apoio aos colegas do ativo. Então, alguns de vós já assinaram a petição, mas a carta aberta ainda não devem ter assinado, a não ser que o tenham feito online. Portanto, passo para vós isto para ir então assinar. Quanto a realmente isto, o João já disse como é que estamos em relação à preparação da quarta conferência, que é em 24 de novembro deste ano. Nós até aqui, quando digo nós, é o departamento da FENPROF e logicamente os sindicatos que a integram. Antes fazíamos plenários, depois também convidávamos pessoas para virem debater determinados temas a esses plenários. O ano passado já iniciámos um novo processo, que foi um debate online sobre a segurança social e sobre a segurança social. Se calhar até pode ser, não é? Ai, que me passou. Pois é que eu tenho esta idade. Foram dois debates que fizemos. E a ADSE e a Segurança Social. Fizemos esses dois debates. Este ano, realmente, como tinha sido aprovado no 15º Congresso a realização da conferência este ano, nós achamos por bem criar esta dinâmica, permitindo realmente participarem presencialmente, como vós aqui, e participarem também online. Amanhã, portanto, esta é a terceira, amanhã será a do Sindicato dos Professores dos Açores, podemos ver online, participar online. Na sexta é a dos 27, depois recebem sempre a informação que nós temos tido cuidado de enviarem.
E tem lá o link para realmente poderem participar online. Dia 27 será a de sindicatos dos professores da região centro. Há ali fora 2 documentos, nos parecem importantes. Um já foi distribuído há uns tempos, mas é feito para lembrarmos que alguns aspectos que nós estamos a valorizar em relação às reivindicações. E o outro, também algumas vós já tiveste, nas iniciativas que vamos tendo, vamos distribuindo este agora, é uma síntese do plano de atividades deste ano da FEMPROF, onde temos as principais reivindicações. Aqui foi para evidenciar as tais que nós estamos a valorizar. E aqui tem todas. Podem depois tirar dali e ver esta. Bom, então, obrigado, Helena. Eu pedi apenas a quem está online que desligue o seu som para não interferir aqui. E, portanto, não vai estar ninguém ligado. Não está a falar ainda. E dou então, não se ouve aí? Não estava ouvindo. Bom, dou então a palavra ao Mário Nogueira para a sua comunicação. Agora está. Então, eu vou ligar isto sempre se é capaz de ouvir melhor, né? Bom, antes de mais, boa tarde, já cumprimentei quase toda a gente, não é? À entrada, pelo menos quem estávamos, para dizer o quê? Pronto, como estava aqui a dizer a Helena e o Blanche, nós estamos neste momento a atravessar uma fase a nível sindical muito complicada, que é da revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas uma revisão que não é as revisões que nós vivemos, ou seja, não é uma revisão no sentido de alterar um aspecto ao outro, uma revisão de fazer, de valorizar, como tem dito aí o Ministro, alguns aspectos do próprio Estatuto, é que isto tecnicamente nem sequer às vezes, pronto, para quem não acompanha bem estas coisas, né? E é difícil, as designações são muito semelhantes. O que eles estão a fazer é tentar acabar com algo que nós conquistamos, nós, e eu falo de vocês também, que foi o seguinte: em 89, 90, desde antes do 25 de Abril, está aqui a Mané, que se lembra disso, pois, claro, mas já depois também, uma das grandes reivindicações das pessoas era ter um estatuto de carreira, não é? Que só se conseguiu em 89, 90. Conseguimos em 89, 90, na altura em que foi aprovado em lei um novo sistema retributivo da função pública, e ao ser aprovado esse novo sistema retributivo, foram também criadas as chamadas carreiras de corpos especiais, Uma era, algumas delas, não era só a nossa, também do ensino superior, eram as dos docentes, mas também as dos enfermeiros, também dos médicos, dos bombeiros. Isto não tinha a ver com a habilitação ou a formação, tinha a ver com a especificidade do trabalho destes grupos profissionais. E, portanto, conseguimos, em 89, primeiro com a parte salarial e depois em 90, ter um estatuto de carreira docente, depois aquilo fundiu-se, e a partir daí tivemos algumas revisões, tivemos uma para acabar com a candidatura ao 8º escalão, depois tivemos uma para melhorar os índices salariais já em 98, até que em 2008, no governo do Sócrates e da nossa inesquecível Luz Rodrigues, o que é que acabou? Eles acabaram com estas carreiras todas, eram mais, cerca, um bocadinho mais talvez, de 1000 carreiras que havia. Ligaste no fone, isso. Pronto. E criar uma carreira do regime especial. O que é que aconteceu? As 1000 carreiras que não eram de corpos especiais foram automaticamente metidas na carreira de regime geral.
Os corpos especiais, que eram para uns 10, mais ou menos, não foram. E então só foram o quê? A lei veio estabelecer que só seriam integradas na carreira de regime especial à medida que fosse feita uma revisão nesse sentido. E então havia uma conversão de corpo especial em regime especial. E às vezes a confusão que há é porque é especial, mas uma coisa é a carreira especial, o regime especial, outra coisa é a carreira de corpo especial. Tinha que haver, digamos, uma revisão de cada uma das carreiras do corpo social para serem convertidas, porque essa revisão é que iria dizer quais eram as normas de transição, serem convertidas em carreiras de regime especial. Até agora só foram duas. Houve uma, logo em 2009, a seguir à Lei 12A, dos enfermeiros, com prejuízos muito grandes para eles, foram para a tabela remuneratória única, avaliados pelo CIADAP, ou seja, a carreira de regime especial rege-se pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ao contrário do nosso estatuto, para o bem e para o mal, tem as regras próprias da nossa profissão. Nós tivemos aqui até, nesta sala, no Conselho Nacional da PENPROF, uma dirigente do SEP, do Sindicato dos Enfermeiros, que nos explicou tudo aquilo que eles perderam, passaram a ir por pontos. Portanto, a progressão passou a ser a dos pontos normais, do CIADAP, o CIADAP, aquelas coisas todas. Bem, o que é que acontece? Até agora só foram os enfermeiros em 2009 e os técnicos de diagnóstico e terapêutica em 2017. Foram os únicos que eles passaram. Conseguiram passar, tentaram connosco, mas a malta reagiu sempre e nunca pararam. É o que estes estão agora a fazer a revisão das carreiras não revistas. Claro que o Sr. Ministro usa estas designações parecidas para dizer que nós não queremos acabar. Pelo contrário, a carreira das pessoas vai continuar a ser uma carreira especial. Pois, mas a nossa carreira não é uma carreira especial, é uma carreira de corpo especial, tem a possibilidade de ter regras próprias em tudo. Pronto, e ele, logo, o primeiro artigo que já fechou foi precisamente este, natureza da carreira docente. Carreira do regime especial de grau de complexidade funcional 3. O que é que isto tem a ver? Não é a importância do trabalho. Tem a ver com a habilitação. Portanto, o grau 3 é licenciados ou superior, o grau 2 é 12º ano a licenciados, e depois o grau 3 são outras habilitações, mas com muita especificidade na função. O grau 1. E, portanto, eles estão a fazer isso e a partir do momento em que façam isso, eles vão conseguir finalmente que a nossa carreira deste ser corpo social, isso passa a aplicar então as regras gerais da função pública. Ainda não chegámos ao CIADAP, porque eles atiraram a avaliação de desempenho para o último assunto de todos. Ainda não chegámos à tabela remuneratória única, porque atiraram isso para o penúltimo assunto de todos. Eu penso que há aqui aspectos que têm a ver com a organização do trabalho, os salários e a parte da avaliação, em que eles estão a aguardar o que é que sai do pacote laboral, porque em alguns aspectos depois há de haver convergência com a administração pública, e o que é que vão ter no Orçamento de Estado para o ano que vem, porque o próprio FMI já veio dizer que com a guerra e com o investimento na defesa tem que haver cortes muito grandes na saúde, 26%, na segurança social, 25%, ou na educação, 14%, e se eles fizerem isso, aquilo que ele vem dizendo, que é para valorizar as carreiras, convenhamos, não é? Não estou a ver como é que faz. Aliás, é até estranho que o ministro que diz que quer valorizar as carreiras e que sabe que faltam tantas pessoas nas escolas, ande para aí com um discurso a lamentar-se que é um empregador que tem mais funcionários do que o maior empregador privado português, que é o Pingo Doce. Portanto, ele acha que a educação é uma espécie de cadeia de supermercados e ele é um triste, porque tem o quinto, 5 vezes mais. Ele ainda não chamou colaboradores, mas deve estar a caminhar para aí, né? Colaboradores do que o Pingo Doce, e a queixar-se que os professores, os recursos humanos da educação, e agora são os professores, porque os trabalhadores não docentes já passaram para as câmaras, custam quase 2% do PIB, 6 mil milhões de euros. Eu não percebo como é que alguém que quer valorizar as carreiras se queixa que já gasta muito e alguém que sabe que falta professores se queixa que tem muitos. Portanto, eles vão tentar fazer coisas, e estamos a viver um período muito complicado, eles vão tentar fazer coisas para conseguirem, se não for a reduzir, pelo menos a não precisar de mais professores para resolver o problema. E uma das medidas que eles têm na calha e que estão a fazer em segredo, que é a exclusão do primeiro ciclo. Porquê? Porque eu não estou, nem tenho uma posição fechada relativamente a isso, mas ainda agora o Conselho Nacional de Educação aprovou precisamente uma recomendação sobre uma eventual fusão, que é uma coisa que
tem que ter um grande caminho até lá chegar, a nível da formação das pessoas, a nível da rede escolar, a nível dos currículos, a nível de todos os níveis. Não se pode lá chegar e dizer assim, a partir de agora, em vez de 4 mais 2 são 6 e agora toda a malta anda por ali. E é o que eles querem fazer. A gente não sabe o que é que eles estão a fazer, só sabemos uma coisa. É que o ministro já veio dizer que a 27, 28 os ciclos já se fundiram, os 2 primeiros. Como é que eles vão fazer isso? Não se sabe, porque eles têm isto nos segredos deles e, portanto, é uma preocupação, mas que, de facto, se efetivamente, hoje em dia já não há um professor no primeiro ciclo por turma, a monodocência já não é o professor único, já tem lá o inglês, né? E, por outro lado, se eles conseguirem, com essa fusão, deixar de ter os 10 professores que têm no segundo ciclo, não é? E passarem com 4 ou 5 professores, uma monodocência coadjuvada, e forem fazendo isso, eles com 4 ou 5 professores fazem festa, e isto significa que até nem sei se em algumas áreas isto não vai significar sobrar gente, não é? E, portanto, é isto que eles estão a tentar fazer, e está no segredo, não contam o que é que querem fazer, estamos pertinhos do chatear. E depois, claro, é a reforma do Estado na educação, que passa por 3 coisas fundamentais. A primeira, já está, acabaram com toda a administração pública, a administração educativa pública, a DGAI, a DGEST, o IGEF, aquelas coisas todas, acabaram com isso e criaram 2 agências e aproveitaram uma outra coisa que existia, que são todos eles institutos públicos, ou seja, têm a possibilidade de aplicar direito privado, são institutos públicos, portanto, a administração indireta do Estado, foi a AGSE, vírgula, IP, que engoliu a DGAI, parte da DGEST e o Instituto de Gestão Financeira, é o EDUCA, vírgula, IP, que foi buscar o IAV e a Direção-Geral de Educação, e o resto espetaram dentro da CCDR IP. E porquê e acabaram com as antigas direções regionais, agora já tinha outro nome, eram as delegações regionais da DGEST, e os antigos presidentes ou diretores regionais de educação, para se perceber melhor, passaram para as CCDR. E agora são vice-presidentes nas CCDR para a educação. Foi isso que eles fizeram. Ou seja, tudo passou a ser a administração indireta do Estado e meteram na CCDR. Para quê? E essa é a segunda trave mestra desta reforma da educação, do Estado na educação. A municipalização. Porque as CCDR é que vão buscar fundos europeus, vão distribuir pela CIM, a CIM vão distribuir para projetos pelas câmaras, e as câmaras vão chamar as escolas e vão dizer, meus amigos, vocês neste momento 25% do currículo pode ser currículo local. E esse currículo local não é o que vocês querem, é o que a gente tiver dinheiro para ser, e o dinheiro é para isto, é para estes projetos, para estas áreas, isto vai significar, em alguns casos, redução, depois também, de horas em algumas disciplinas, se calhar aquelas que eles não acham que são as mais importantes, e vai levar a uma revolução em alguns sítios. Portanto, eles têm esse projeto todo pela frente e esta é a segunda trave mestra. E a terceira trave mestra é esta, que é a revisão do Estatuto, da forma como eles estão a fazer, que é acabar com a carreira de corpo especial e atirando isto tudo, por exemplo, os concursos. Eles nos concursos já não se chama concurso, ou melhor, chama-se, mas vão deixar de chamar, eles vão substituir concurso por procedimentos concursais, que é como na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas se recrutam pessoas. Por exemplo, os professores vão deixar de ter nomeação definitiva, que aliás já desde 2008, mas é sempre uma discussão, porque eles ainda não concretizaram bem isso, mas a partir de agora fica tudo em contrato de trabalho. Os professores, os efetivos do nosso tempo, nomeação definitiva, não é? Passam a ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, definitivo é para a vida, indeterminado também pode ser ou não. E porquê que ou não? Porque se eles fecharem postos de trabalho dentro daquilo que são os mapas pessoal, pode haver despedimentos. De acordo com a lei, indeniza-se a pessoa e, meu amigo, não queres ir para outro sítio, não és preciso, e portanto vais embora. Coisa que com a nomeação não podemos. Portanto, isto é tudo o que está aqui em marcha e por isso é que eu tenho de estar disponível, tenho nada a fazer por mais, essas coisas todas. Também, como também estive envolvido na revisão do Estatuto, às vezes isto não é fácil explicar mesmo aos colegas. Nós estamos, o ministro manda aquela carta aos professores e a primeira coisa que diz é a carreira especial vai continuar a ser uma carreira especial. Pois, mas não é uma carreira especial. Mas a malta, é especial, é tudo a mesma coisa. É difícil, às vezes, perceber-se. E pronto, e isto tem sido muito o trabalho que temos feito e eu, penso que é uma responsabilidade também que ali temos. Quanto ao Conselho Nacional de Educação, colegas dizemos, eu não sei, o Domingos Fernandes vai acabar,
Eu estava aqui a dizer ao Blanco, quem é que irá para lá? Será alguém do PPD por ali assim, não é? Eu nem sei quem eles são, alguns estão no Ministério da Educação. Portanto, às tantas, bom, se não for este, vai ser outro caráter qualquer, ou uma figurinha desse género, há de ser alguém dessa área, portanto, que deve ir para ali. Pode ser complicado, porque apesar de tudo, o CNE vai fazendo recomendações e pareceres muito positivos. É evidente que o Ministério depois não liga nada àquilo, mas pelo menos vamos tendo instrumentos para os pressionar e para dizer que não estamos sozinhos e estamos naquilo. Pá, em relação ao tema de hoje, para não estar aqui só a mandar umas bocas, até porque aquilo que eu agora estive a falar, melhor, também é o que tenho andado a fazer, eu entendi que era bom nós ter um textinho, que vou ler, e se não vou ser chato nessa leitura, também não é grande, mas para poder enquadrar, e depois com certeza que vocês vão, nas questões que colocam, vão dar contributos e vão melhorar, e vão colocar questões. E até começando pelo seguinte, que é o óbvio, que existe aqui não há milagre. Portanto, o tema é da perda do poder de compra, há necessidade de recuperar. Ainda bem que é a necessidade, pois é necessário, e não é como é que se vai recuperar, por isso não sei. Há uma coisa que eu sei, é como não há milagres mesmo, a organização, em termos sindicais, né? Portanto, se não nos organizarmos, se não reivindicarmos e se não lutarmos, isso aí podemos ter a certeza que as pensões da apresentação e da reforma, também dos professores e dos educadores, vão continuar a ser, ou serão cada vez mais até, serão cada vez mais um parque de apoio à sobrevivência, porque nós sabemos que aqui ninguém oferece nada, né? E, portanto, foi como a contagem de tempo, a recuperação do tempo de serviço congelado. Ninguém oferece nada. Foram as grandes lutas de 2023 que obrigaram os governos todos, antes das eleições, a dizer que não, se ganhar as eleições, os partidos, se ganharmos a gente conta e tal, porque sabiam que era uma questão que estava ali na força. E, portanto, aqui, com mais dificuldades, claro, o pessoal do ativo, está tudo, né? E onde vocês fazem muita falta, porque em algumas escolas a substituição por mais jovens, em alguns casos não se deu. Noutros casos deu-se por muita gente que não tem habilitação para a docência. Não estou a falar da habilitação própria até. É pessoas que não têm qualquer tipo de habilitação e que eles consideram adequada para dar aulas. E até já se diz que há um protocolo escondido com a Teach for Portugal para jovenzinhos que nem sequer professores são, e a própria Teach é que divulgou isso, não foi ninguém que pensou que eles se calhar tinham, de jovenzinhos deles irem dar aulas, onde se sabe que aquilo, eles não têm formação científica sequer para poder estar numa sala de aula, mas pronto. Mas o homem Cristo, que é o secretário de Estado, apadrinhou a criação da Teach for Portugal cá, foi ele. Portanto, é natural que agora haja aquele relacionamento que os leva a esse tipo de possibilidade. Mas dizia eu, portanto, seguindo o atual caminho de desvalorização das pensões, evidentemente que elas acabarão por se transformar num parco de apoio à sobrevivência e à sobrevivência de quem dedicou uma vida à atividade profissional, quando as pensões e as reformas, as pensões de apresentação ou reforma, deveriam ser um rendimento capaz de manter o nível e a qualidade de vida, ou seja, o bem-estar nos muitos anos que ainda temos pela frente. Mas as recentes declarações de uma senhora que bem conhecemos, de seu nome Maria Luís Albuquerque, que é comissária europeia, na conferência anual da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aliás, reparem na promiscuidade, seguros e fundos de pensões, que são coisas completamente diferentes, mas, pelos vistos, a nível da União Europeia, a autoridade que supervisiona é exatamente a mesma. As declarações dela não deixaram dúvidas sobre o que o capital está a pensar fazer para o futuro das nossas pensões. E cito a senhora comissária. Os sistemas públicos de pensões não vão chegar para garantir rendimentos adequados na reforma e é preciso reforçar as pensões complementares, é assim que ela chama a essas coisas privadas. Mas para isso acontecer, disse ela, a Europa tem de mudar radicalmente a forma como os cidadãos poupam para o futuro. Ela acha que a questão da pensão é uma poupança, não é um sistema solidário. Maria Luísa Albuquerque acrescentou que pensões complementares não são apenas produtos financeiros. Quer dizer que são, né? Mas não são apenas. São instrumentos de planeamento da vida. E quanto mais cedo esta consciência existir, maiores serão os benefícios, mesmo quando as contribuições são pequenas, desde que regulares. Portanto, ela apresenta o interesse do capital financeiro, pague-se sempre, não ser muito, depois também não recebem muito, mas seja-se regular e comece cedo.
Na verdade, o capital financeiro não dorme, como costuma dizer o meu amigo Chico Almeida, e os seus porta-vozes estão cientes dos objetivos a atingir. Para o conseguirem, tal como ela faz aqui, escondem a matriz solidária do sistema de segurança social e chamam-lhe um sistema de poupança. E de poupança, dizem eles que é insuficiente, como se a insuficiência não resultasse de políticas concretas e medidas tomadas para que sejam insuficientes e que vão fazendo o desgaste das próprias pensões. A Ministra das Finanças da Troika teve ainda tempo para manifestar preocupação com os números, lamentando que apenas 18% dos cidadãos dos países europeus, 18%, tenham um produto de pensão pessoal. Eles chamam de pensão pessoal, um produto. Pensão pessoal. Claramente a senhora. Sublinhando que estes números mostram claramente que temos de fazer mais e melhor. Dito por outras palavras, atrair mais pessoas para que adiram aos produtos financeiros privados. Ainda de acordo com a atual Comissária Europeia, há solução para fazer crescer o número de adesões. Inscrições automáticas. E então, em regimes de pensões complementares. E volto a citá-la. As inscrições automáticas ajudam a ultrapassar a tendência natural para adiar decisões sobre a reforma. Portanto, isto é para ajudar as pessoas. As pessoas andam ali indecidas. Então, automaticamente inscrevem-se e aquilo fica resolvido. Não é? Estão a ver, não é? Garantindo, continuou ela, que mais pessoas começam a poupar mais cedo e de forma mais regular. Mas depois completou. Sempre com pleno respeito pela liberdade individual. Não sei como é que gerem isto, mas foi o que ela disse. Não se compreende como é que é respeitada a liberdade individual quando, por um lado, se ameaça com a insuficiência da pensão pública e depois se vem dizer que deve haver uma inscrição automática nos sistemas privados, não é? Mas dá para perceber que a intenção aqui é claramente a desviar dinheiro da segurança social para o capital financeiro. Isso, obviamente, que está ali. Como acontece com todos os que não têm reformas douradas, os docentes aposentados sentem o desgaste das suas pensões, que se acentua ainda mais nos anos em que a inflação supera o valor da atualização ou quando são tomadas medidas que visam especificamente reduzir as pensões. Por exemplo, relativamente ao fator inflação, e só olhando para os anos recentes, portanto, não vou lá para trás, para as Covid, o ano de 2022 teve uma inflação de 7,8% e as atualizações ficaram entre o 0,25% e o 0,49%. Em 2025 foi um ano de estagnação, mas ainda assim com uma ligeira perda, 2,1% de atualização para 2,3% de inflação. E já este ano de 26, a atualização foi de 2,27%, e aqui eu refiro-me ao valor médio, portanto houve um bocadinho mais número, um valor médio para pensões de tipo do pessoal docente, não é? Mas a inflação já vai em 3,4%, portanto 2,27%, 3,4% até final de abril. Prevendo-se que a situação internacional, sobretudo as guerras e os bloqueios, essas coisas todas, provoque um ainda imprevisível crescimento deste valor. Tínhamos em conta os sucessivos recordes que têm sido batidos pelos preços dos combustíveis e do cabaz de compras, que, portanto, têm sido sempre a subir. Se olharmos mais para trás, para o período da Troika, e que não foi assim há tantos anos como isso, não pode esquecer-se o que fizeram às pensões, principalmente entre 2011 e 2015, sobretudo nesse período. Tivemos os chamados aumentos zero, como se zero fosse um aumento, será assim que se chama. Os cortes, não é? Os cortes nas pensões, não é? Os cortes nos salários e nas pensões. A alteração da base de cálculo, que atingiu sobretudo as pensões da Caixa Geral de Aposentações, ou o agravamento do fator de sustentabilidade. A isto tudo temos a acrescentar o facto de, durante anos, os professores terem recebido, que ainda estavam no ativo, terem recebido uma remuneração abaixo do que lhes era devido porque não progrediram devido ao congelamento. E quando foi recuperado o tempo congelado, mais de 20 mil docentes, como a FENPROF denunciou logo na altura e não assinou também por esse motivo, mais de 20 mil docentes que se encontravam nos 3 escalões de topo da carreira, ou até já aposentados, alguns, não recuperaram parte ou mesmo nenhum do tempo que lhes foi roubado.
Este deverá ser motivo para que a FENPROF reitere a necessidade de um mecanismo corretor, que aliás apresentámos várias vezes no próprio Ministério da Educação, para abranger estas pessoas, né, que estes colegas que não recuperaram nada ou quase nada, só um metade, mitigando assim a injustiça que se abate sobre o valor das pensões de quem esteve impedido de progredir, porque não foi só o não recuperar. As pessoas já tinham, mesmo os que recuperam o tempo todo, nunca recuperam uma coisa, que é o salário que deveriam ter tido naqueles 7 anos e que os descontos deveriam ter sido de acordo com esse salário. Isso é recuperável. Ainda assim, poderão estar mais algum tempo já, porque hoje há colegas que todos os anos, ou máximo 2 em 2 anos, mas normalmente quando há 2 anos, depois a seguir é 1 ano, estão a mudar de escalão. Há malta que achava, eu já não vou passar do 7º ou do 8º e que agora está já no 9º e mais um bocadinho está no 10º, não é? Pronto. Portanto, claro que não se recuperou o tempo todo, não é integral, porque há ali perdas nas mudanças do tempo da Luz Rodrigues para a carreira dos titulares e depois quando acabaram os titulares houve perdas até 4 anos nessa altura e isso nem sequer... Nos Açores já está recuperado, na Madeira vão negociar isso, aqui eles nem querem ouvir falar, não é? Embora agora a Assembleia da República, já em janeiro deste ano, agora janeiro de 26, aprovasse uma resolução, a número 2 de 26, para recomendar essa recuperação integral até para acabar com as ultrapassagens de carreira. Mas isto, mesmo assim, não vai compensar o que se não ganhou naquela altura. E então, para quem não recupera nada, que é o caso dos colegas que então se apresentaram ou que já estavam, isso é mesmo zero, vale zero. Isto tem um impacto fortíssimo nas próprias pensões. Sobre a situação que hoje se vive, refere Eugênio Rosa que o aumento da idade da reforma e aposentação entre 2013 e 2026, portanto, nestes 13 anos, portanto, o aumento da idade da reforma entre estes anos é de 1 ano e 9 meses. Enquanto o número de anos de vida saudável, só entre 2013 e 2022, ele nem vem cá mais longe, teve uma redução de 4 anos. Ora, se há uma redução de 4 anos de vida saudável, isto tem levado muitos trabalhadores a pedirem a reforma ou a aposentação antecipada, sofrendo cortes na pensão de 0,5% por mês, o que significa 6% ao ano, não é? E há muitos colegas que têm levado umas cacetadas das valentes, não é? Sujeitando-se ainda mais, não só a este corte, mas a um fator de sustentabilidade que aumentou brutalmente com a alteração da fórmula de cálculo do governo de Passos Coelho e do Paulo Portas. Entre 2008 e 2025, o fator de sustentabilidade passou de 0,56 para 16,93, portanto, praticamente 0,6 para 17. Que é uma coisa brutal, não é? O ponto de situação é este, penalizado ainda pelo facto de a geração que se está agora a aposentar, e a que se aposentou também anteriormente, ter começado a trabalhar cedo e, por isso, são exemplo das chamadas longas vidas contributivas. No pré-escolar e primeiro ciclo, a grande maioria dos que hoje se aposentam começaram com 18, 19 anos, não é? Nos anos 70, não é? Mas também muitos docentes dos ciclos seguintes e do secundário iniciaram cedo a atividade, dado que na segunda metade dos anos 70, a ser ao 25 de Abril, e nos anos 80, com a democratização do acesso à educação, com as medidas de combate ao abandono escolar e com o aumento da escolaridade obrigatória, tornou-se necessário recorrer a milhares de professores com habilitação própria ou até com habilitação suficiente. E, portanto, há muita gente que começou a trabalhar cedo. E por este motivo, todos estes colegas, que são muitos dos que hoje se aposentam, ao atingirem os 40 anos de serviço, ainda têm um caminho, que às vezes é longo, neste momento podem ser 7 anos, não é? A percorrer na idade. Não é? Pronto, no fundo, já me dou um exemplo, quer dizer, quando comecei a trabalhar, achei que me ia aposentar com 55 anos e aposentei com 67, né? Foram só 12 anos de diferença, porque aquilo andou sempre para fugir. Aquilo andou sempre para fugir e, portanto, foi assim. No futuro, contudo, as coisas vão alterar-se muito. Com a chegada ao ensino, já mais velhos, portanto, a licenciatura, desde o pré-escolar, portanto, e já mais velhos. Com os anos que muitos professores penaram do desemprego, naqueles anos da Troika, em que eles diziam que o Ministério não era, o Crato dizia, não era uma agência de empregos, e o Passos Coelho mandava a malta emigrar e tudo isso. Portanto, aqueles anos do desemprego.
com a colocação de milhares de professores em horários incompletos ou horários temporários ou até incompletos e temporários, não é? E, portanto, com muitas perdas de serviço em muitos anos de contratação, o drama tenderá a deixar de ser a necessidade de trabalhar mais anos para atingir a idade legal, está a ser os 40, mas ainda faltam uns quantos para ter a idade legal, para passar a ser necessário trabalhar mais anos, porque atingida a idade legal ainda falta tempo de serviço estabelecido em lei para chegar aos 40. Se mantiver aos 40, se eles não mexerem. Porque, entretanto, a malta não conseguiu fazer, como nós mais ou menos fazíamos no início, 1 ano por ano, e pelo contrário, gente que durante os primeiros anos, havia colegas que trabalhavam há 10 anos e tinham para aí 6 anos de serviço, ou nem isso, porque, por causa desse tipo de horários e desemprego. Portanto, nós vamos agora passar, vai progressivamente, se não houver alteração no tempo de serviço, na idade eles já vão voltar a subir 2 meses para o ano, mas muita gente há de atingir a idade e os 40 anos ainda ali vai que não vai, portanto a terem que esperar um bocadinho para os atingir. E aí, chegares aí, estou convencido que o governo que estiver em funções é capaz de despenalizar um bocadinho a idade, os tais 6%, e o tempo de serviço, que hoje é pouco penalizado, é que começa a ser mais penalizado, porque é o que eles veem que as pessoas ainda não têm, e portanto é aí que têm que penalizar para poder cortar nas reformas de quem sai antes do tempo, não é? Como afirma a resolução da 10ª Conferência da Interreformados, que se realizou há um ano, precisamente em maio de 2025, o direito a viver a velhice com direitos e qualidade de vida é uma aspiração que diz respeito aos trabalhadores no ativo e aos que passam à condição de reformados aposentados, sendo indissociável do reforço da luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho e por uma justa distribuição da riqueza por eles produzida. A Constituição da República, acrescentam, não é neutra e, apesar das mutilações, integra direitos conquistados que ainda se mantêm e são determinantes para quem trabalha ou trabalhou. Destacam-se os direitos ao trabalho com direitos, ao salário digno, à contratação coletiva, à liberdade sindical, aos serviços públicos de qualidade e às funções sociais do Estado, no plano dos reformados. A Constituição consagra o direito à segurança económica, só possível com reformas dignas, habitação em condições de higiene e conforto, proteção na saúde, oportunidades de realização pessoal ou participação ativa na vida e na sociedade. Também a FENPROF, no seu programa de ação, aprovado o ano passado, no congresso que realizámos, no 15º, escreveu que a aposentação, no fundo, completa ou complementa a apresentação, culminando um longo, por vezes demasiado longo, período de vida ativa profissional ao serviço da comunidade e do país, é um direito que deve realizar-se através de medidas que possibilitem a manutenção do nível e da qualidade de vida. E aí continuamos. Para conseguir tais objetivos, é necessário garantir que os aumentos das pensões superem o aumento do custo de vida e que sejam definidas e operacionalizadas medidas de saúde e apoio que respondam às inevitáveis consequências do envelhecimento. Não é o que tem acontecido. Conclui-se. O programa de ação, o nosso programa de ação, remata com exigências que são mais do que legítimas. Mais apoio na saúde e, de uma forma geral, à terceira idade, acompanhamento domiciliário permanente, mas também o indispensável aumento do valor das pensões para que se mantenham o nível e a qualidade de vida. Consideramos justo que se dê particular atenção às pensões mais baixas, aumentando-as mais, mas não sendo aceitável que as pensões médias sofram quedas, ainda por cima quebras elevadas, tendo como urgente a alteração da legislação em vigor. Fazer face a este quadro negativo impõe que se melhore a organização sindical no que diz respeito ao departamento de aposentados. E esta é uma questão que não é tão simples como podia parecer. Tanto na FENPROF como em cada um dos sindicatos. Manter sindicalizados os que se aposentam, e nós sabemos que quantos colegas se aposentam, nós, por exemplo, no centro, contactam-se todos os que se aposentam, e há colegas que dizem, não, eu agora, pronto, agora já não tem nada a ver, parece que, pronto, a vida deles passa a ser outra, deixam de ser professores, embora aposentados, portanto, como nos sindicatos, manter sindicalizados e sindicalizar até nesse grupo, porque também é importante, de docentes, para podermos reunir e unir mais professores aposentados e reformados, não só em convívio, que é importante também, que nos encontremos, que convivamos, mas também nos debates e na ação reivindicativa, designadamente na luta, porque é isso que pressiona o poder político.
E por vezes até, às vezes nem tem que ser uma luta de irmos todos aí fazer uma manifestação com não sei quantos mil, sabemos que isso é difícil, mas às vezes basta arranjarmos casos que sejam casos que batem no sentimento das pessoas e uma televisão que venha aqui, uma conferência de imprensa e a pessoa relata a sua situação e depois há mais uns, pois, mas eu também tenho aquilo e tal. E passar essas mensagens, a comunicação social às vezes para isto está mais aberta do que para uma grande conversa que a gente fale sobre a situação dos aposentados, e dar os casos concretos na primeira pessoa, aquelas coisas assim, e às vezes isso é importante também para poder depois conseguir ir mais longe e poder mobilizar para outras ações. Portanto, também é importante convergir com aposentados e reformados de outros setores, porque, como sabemos, as pessoas não são um caso isolado nisto tudo. A situação é esta, mas não é muito fácil. Se a nível de uma carreira do ativo podemos ter regras muito um bocadinho diferentes, específicas, na parte da apresentação isso é muito mais complicado e, portanto, esta convergência é muito importante. Agir, e é o que eu há pouco dizia, dando visibilidade a situações concretas, mas também protestante com ações e lutas possíveis. E transformar cada conferência de aposentados da FENPROF, que não é um mero encontro, mas para a FENPROF é mesmo as conferências, não é só de aposentados, a conferência tem consagração estatutária e tem competência para aprovar posições da Federação, por exemplo, no plenário, não, no plenário pode aprovar uma moção que depois pode o secretariado da FENPROF e os órgãos vir a adotá-la, não é essa a questão. A conferência não, tem competência para aprovar posições próprias da Federação e, portanto, é uma oportunidade para melhorarmos também a organização, não apenas dizer o que é que a gente quer, os objetivos, que esses estão mais ou menos identificados. O Congresso foi há tão pouco tempo. Eu acho que aqui o importante é que da conferência possa sair o que é que se vai fazer, como é que se consegue fazer, e o que se vai fazer, porque de resto não vamos inventar nada, quer dizer, podemos escrever as coisas com palavras diferentes, que é para não dizer que estamos sempre a escrever a mesma coisa, mas o que iremos estar a defender não se afastará, não é? Do que temos defendido, mal seria até. E, portanto, o que aqui é preciso é, então, aproveitar esta conferência para melhorarmos a organização e apontarmos para a ação concreta e nunca deixarmos, sei que esta não será, mas mesmo no futuro, nunca deixarmos que as conferências se tornem numa espécie de ritual com uma periodicidade mais ou menos certa, em que se aprovam posições corretíssimas, mas pouco consequentes naquilo que vamos fazer a seguir para conseguir atingir os objetivos. E dito isto, espero por vocês em Coimbra e espero também que esta quarta conferência, ou desta quarta conferência, saia a estratégia que nós vamos seguir desde logo no futuro próximo, que isto não é só o que vamos seguir para daqui a uns anos valentes, é porque esta é uma ação e uma luta que nós temos que ter muito imediata. E nós sabemos que às vezes tem havido outros movimentos que vão aparecendo. Eu não estou a dizer substituir-se aos sindicatos, porque os movimentos têm toda a legitimidade para aparecer, não é isso? Mas estou-me a lembrar, porque até surgiu lá em Coimbra, na APRA, que inicialmente tinha uma grande, aquilo, no 25 de Abril, no 1º de Maio, era um grupo enorme de gente, agora são meia dúzia de pessoas, porque depois despeja, né? E o movimento sindical tem a obrigação de não deixar despejar, e até, sem pôr em causa, é claro, a legitimidade de todos os que se queiram organizar de outra maneira, nós temos a obrigação de tentar fazer melhor, de organizar melhor, de ter mais ação e mais luta, porque também temos outra estrutura, verdade? E, portanto, a conferência é uma oportunidade que nós temos para tentar ver como é que fazemos melhor. E acho que é isto, quer dizer, não há assim muito mais. Agora a palavra é vossa, a Diolinda já levantou a mão, força aí. Diz. Obrigado. Obrigada. Ai, nada. Eu acho que nós estamos. Espera lá. Espera aí, só um bocadinho. Se dá para... Nós vamos então entrar. Primeiro põe o problema de uma forma clara, ou seja, esta questão da aposentação tem que ser vista em dois planos. No plano dos que já estão aposentados e sobre os quais recaem fatores como o não acompanhar a inflação, como a ameaça que tem a ver sobre todos os serviços públicos com este desvio para as guerras, para estas coisas malfeitorias todas que estamos aí a ver.
Mas não apenas, também tem a ver com aqueles que ainda não estão aposentados, mas que se vão aposentar. Porque sobre esses incidem os mesmos problemas, e se me permite acrescentar só isto, incide outra coisa, que é uma campanha demagógica e populista enorme, no sentido de lhes dizer: ponham-se a pau porque vocês não vão ter aposentações e, portanto, privatizem isso já tudo. Uma argumentação que não é rigorosa do ponto de vista técnico. O Vítor Junqueira, num debate um dia deste, mostrou claramente que esta ideia de que não vai haver aposentação ou que ficam reduzidos a 40% ou 50% não é verdadeira, não tem fundamento, mas é perigosa e está a instalar-se. E, portanto, esta campanha, este problema da aposentação, diz respeito a nós já aposentados, mas diz igualmente respeito a quem ainda não se aposentou, e até porque o problema fundamental da aposentação são os baixos salários. Porque com os baixos salários não há aposentações que não sejam baixas. Quer dizer, portanto, esta questão dos salários é uma questão fulcral para quem está neste momento no ativo, e nós não vemos, de facto, medidas tendentes a resolver esse problema fulcral. E, portanto, o problema da aposentação é, de facto, um problema real, mas convém que tenhamos isso presente e que combatamos na medida do nosso possível. Não é verdade essa mistificação de que ou se privatiza ou então sujeitam-se a não ter aposentação para o futuro. E eu acho que essa é uma campanha em que todo o movimento sindical, e não só, e todo o movimento social vai ter que se empenhar, porque do outro lado estão pessoas muito organizadas, muita força na sua organização, como sejam as organizações internacionais lideradas pela Maria Luísa Albuquerque e outros da mesma natureza. É, portanto, um debate que está, de facto, em curso, é um debate extremamente importante para nós e para os outros, para todos, também para quem está no ativo, mas agora, então, eu daria a palavra a quem a pedisse, com um pedido que só pode falar um de cada vez, porque senão é uma chinfrindeira que ninguém se entende. Dos sons. Portanto, quando alguém estiver a falar, os outros, por favor, estejam mesmo calados. Nem sequer falem para o lado, porque senão é uma confusão que torna difícil a audição. Dou então a palavra. Podem falar daí, não há problema nenhum. Aí ouve-se bem. Tem que falar bem de lá para baixo. Não há problema da gravação. Se calhar é melhor falar daqui virar lá para baixo, porque ouve melhor. Depois podemos fazer aqui no Conselho Nacional, deixa-me para aqui, falou. Sim, mas não é preciso o micro. Não? Não. Posso ir aí, então? Podes fazer aqui ou falar daí. A gravação é diferente. Eu quero saudar portanto, esta reunião e todos os presentes nesta reunião. Nós somos todos gente da esquerda e o capital está, de facto, a atingir a sua máxima. Com a Revolução, o Sistema Nacional de Saúde melhorou muito a qualidade de vida e de saúde das pessoas. Daí o aumento de longevidade também. E, portanto, não estavam a contar que, ao mesmo tempo que a longevidade aumentasse, não estavam a contar que a demografia diminuísse. E, portanto, a opção mais rápida que encontraram, porque o número cada vez maior de idosos acrescentava ao dia-a-dia dificuldades enormes, foi dar-lhes a invisibilidade. Criaram os lares, tiram-se as pessoas para lá e lá ficam muito sossegadinhas. Retira-se toda a capacidade de participação, o idadismo instalou-se em todas as organizações, a partir do momento que à cabeça dos brancos as pessoas são consideradas como já não tendo a visão correta para as coisas, porque estão desatualizadas e, portanto, tudo isto em cadeia provocou esta imagem da velhice, sobretudo no nosso país, que é uma velhice triste, e à qual eu acho que o movimento sindical tem que mudar, porque eu, enquanto tiver força, e todos nós os que aqui estivemos, porque é essa também a nossa obrigação, se estamos em conjunto com os do ativo, também teremos que preparar aos do ativo um futuro melhor que aquele que nós estamos a ter. Desde logo, porque os hospitais degradando, os primeiros atingidos são os idosos. E são os idosos porque falta o médico de família. Faltando o médico
família, faltam relatórios para aceder às várias respostas criadas para responderem a essas pessoas. Se tiver dinheiro, vai aqui, vai acolá e vai pagando. Se não tiver dinheiro, fica sem essas respostas, na sua casa a sofrer sem o acompanhamento necessário. Eu penso que nisto, apesar de tudo, o poder local está a agir com alguma competência, terá que melhorar muito mais. As nossas cidades têm que mudar. É tudo longe, os passeios não são próprios, as caixas multibanco são muito elevadas para quem anda com canadianas. A mim já me aconteceu uma senhora de idade pedir-me para eu lhe levantar o dinheiro num multibanco, porque ela, coitadinha, não sabia como mexer naquilo. E eu acho que os bancos têm que ter alguém que acompanhe as pessoas nestas situações, porque se elas pediu-me a mim como podia pedir a um bandido e fazer-lhe alguma malandrice do pouco que ela lá tinha na conta. Nos supermercados não há as fraldas que a partir de determinada altura a gente usa, porque todos nós vamos passar por isso. Se Deus queira que não, mas é o cenário, tão altíssimas, tem que andar a pedir, a trepar por lá, e não, isto não pode acontecer. As demoras nas caixas, quando a gente está com pesos e tem que haver o mesmo tratamento que há para quem traz bebés, e bem, terá que ter o mesmo tratamento, mas mais qualificado no atendimento a cada um dos idosos. Quando tu falaste das cortes, esqueceste daquela contribuição especial de solidariedade que nos foi imposta, não nos foi pedida e que nunca nos foi retornada. Foram vários anos com menos de 200 e tal euros na nossa pensão e a tal taxa especial de IRS. Portanto, era tudo a somar, quanto menos nos pagassem melhor. E tudo isso veio nas nossas pensões. E também as questões há muitas universidades séniores para fazer um trabalho sério, respeitado e que deveriam merecer também na educação não formal maior atenção, até pela parte contributiva. Quem vai também deveria ter a possibilidade de apresentar essas deduções em sede de IRS, porque é a forma de nos mantermos ativos, é a forma de continuarmos a participar, é a forma de não estarmos isolados nas nossas casas. Bem, Obrigado, Linda. Quem se segue? Quem se segue? Olha, eu queria dizer. Passa por favor. Não, diga. Não, esses embaixo não conseguem ouvi-la. sim, também a relação estar lá em casa não sou bem Eu queria dizer que ser trabalhador é também ser ministro. Ministros são trabalhadores. Nós estamos no tempo da escravatura, patrões e trabalhadores. Os senhores ministros e os deputados, e essa gente que manda em nós, esses também são trabalhadores. Portanto, as leis que querem laborais têm que ser olhadas também para eles. Estamos numa democracia, vivemos no mesmo país, portanto as leis são para todos. Eles são trabalhadores. Se não voltamos a 150 anos atrás, ao patrão e aos escravos, não é? Por outro lado, eles não sabem, mas o nosso primeiro-ministro é um adolescente retardado. Pensa que não sabe, mente, tem aquela postura. Precisamos lhes dizer o que é educação. A educação é um alicerce para o desenvolvimento. Quem tem a 4ª classe é muito mais capaz de tratar da sua saúde, da sua vida, de quem é analfabeto, não é? Estou nervosa. E o professor, a escola, é o segundo lugar de socialização da nossa vida e é muito, muito importante. Eu fiz a escola primária, fiz o magistério, aprendi psicologia, didáticas, como vós todos. E essa gente pensa, o professor é assim uma pessoa qualquer, mas é fundamental haver educação. Quando se acaba com a educação, acaba-se com o desenvolvimento do país. E o que formados, pagamos para ter pensões. Eu, pela minha parte, vou ser formada uma chatice. Eu devia ter umas horinhas para trabalhar na biblioteca das escolas. Até há 20 anos sou voluntária na Biblioteca Nacional, porque preciso ter
ser isso. Temos aceito o professor. E Vamos agora. falar da nossa pensão, eu andei todos vós a descontar, e quando me reformei, fui obrigada a pagar não sei quanto durante 2 anos, porque não tinha havido descontos para reformados. Já paguei tudo, e volto atrás, os nossos patrões são iguais a nós, porque acabou a escravatura há muito tempo. Sim. E nós temos que lhe dizer que somos professores, sabemos muito mais, e temos que dizer, quando vamos falar, dizer as coisas, pela vez que nos estão a falar com pessoas caladinhas e que depois juntam-se no sindicato ou na manifa. E outra coisa importante, juntemos-nos, comuniquemos, porque as pessoas não comunicam, as organizações. Desculpem, sou um bocadinho tímida, fico. Obrigado, Lourdes. Posso intervir? Um de cada vez, a Câmara tinha pedido, Carmelinda. Não, Depois foi assim. não, é a colega lá. Alguém que está online, quem é? Posso intervir? É Diolinda. Violinda Machado. Yolinda, Posso? força. Então, boa tarde a todos e a todas. Olha, antes de mais agradecer ao Mário a belíssima exposição que nos trouxe, como sempre, trazendo os estudos mais atualizados que o próprio Eugênio também faz e é a realidade que estamos a viver. De facto, ao nível político, sabemos que, infelizmente, é a privatização, é o capital no seu melhor, como já foi dito, a privatização aqui, naquilo a conseguirem chegar, neste caso das pensões, como a Maria Luísa Albuquerque disse, eu também ouvi uma parte, e o que está a acontecer é que, de facto, ao nível da inflação, a inflação, os valores não acompanham a inflação que se apresenta e, por exemplo, eu tenho experiência também ao nível de uma cooperativa, de um lar onde estou, do qual fui fundadora também, das dificuldades com que se debatem alguns, enfim, pessoas com uma capacidade supostamente melhor, mas mesmo assim neste momento acusam grandes dificuldades para poder ser pagas as despesas que efetivamente têm. O mesmo está a acontecer noutros setores. Ainda hoje estive na Lusa, a Lusa está em luta, não é somente pela Lusa, pelos funcionários, os trabalhadores da Lusa, obviamente, mas porque é a comunicação também, é a democracia que está em causa, com vista àquilo que está a apresentar-se hoje na Assembleia da República, a governamentalização da única agência pública que temos. E, portanto, por aí também é o calar é o rigor, é o jornalismo livre, é mesmo no projeto que eles têm, que querem aprovar, é a questão da direção de informação ou ser submetida agora na Assembleia da República, não é? No projeto que eles apresentam. Portanto, isto para dizer que eles estão em várias frentes. Por exemplo, na RTP dizem que, e a RTP é a empresa pública, o grupo RTP que melhor apresenta trabalho para que possamos todos ter notícias dignas, e o que está a acontecer é que não é posto a inflação, os valores da inflação já vão em 130 milhões, por exemplo, que a empresa devia ter recebido e não recebe, e que o Ministro da Tutela diz que não mexe. Ora, a verdade é que este é um sistema, na saúde já foi dito também, os colegas já aí falaram, e portanto, é aos vários níveis. Portanto, de facto, a Constituição da República está neste momento a ser minada e fortemente minada. Portanto, com cada vez os salários ficarem arredados. Já não falo da habitação, mas o Mário também já tocou isso, que está a preços incomportáveis. Portanto, tudo isto vai dar com que um envelhecimento cada vez mais degradado, na medida em que as pessoas não podem acompanhar as despesas. No entanto, eu ouvi a Ministra da Juventude estes dias dizer que
ao nível da cultura, era preciso que houvesse, e ela está a rever um diploma, que tem a ver com o acompanhar, a cultura poder acompanhar o aumento da inflação. Ora bem, isto é dito na cultura, por exemplo, na RTP é o contrário, o ministro diz ao contrário. Aqui nós vemos também exatamente o contrário. Pelo envelhecimento, o envelhecimento das pessoas não é sequer cuidado, é cada um que se arranja. E faz falta, por exemplo, um Ministério ou uma Secretaria de Estado que tratasse destas questões do envelhecimento, da longevidade, da idade maior, como queiramos designar. Na verdade, isso não existe. No entanto, Portugal é um dos países com mais idosos da União Europeia e mesmo do mundo. Portanto, este problema tem que ser olhado de frente. Eu acho que nas diferentes áreas, obviamente na nossa em particular, cada vez há maior perda de compra, e eu, quando fui para a reforma, fui uma daquelas que também comecei cedo, comecei aos 13 anos a trabalhar e reformei-me com 52 anos de trabalho, para não ter perdas, porque, na verdade, me foi alertado precisamente pelos sindicatos que que me ajudaram a ver isso, porque senão levava um corte de quase 600 euros na altura. Isto para dizer que é... Desculpa. Ela disse que sim. Pronto, penso que já está. Obrigado, Elinda. Então, Carolina? Nós estamos aqui a pegar numa situação, meu contexto nosso, com professores apresentados e temos várias maneiras de estar na realidade em que nos encontramos e de encarar. Fazemos parte de uma camada da população que tem ainda uma pensão minimamente razoável e estamos ligados aos outros que têm pensões miseráveis. E se nos pusermos a comparar, então nem sei como é que vamos daqui sair. Dito isto, a nossa pensão é legítima e está a ser sistematicamente desvalorizada. E sabemos que o objetivo do capital financeiro é apropriar-se das nossas poupanças, que são a pensão. Como é que nós vamos abordar esta realidade? Eu acho que é corretíssimo, portanto, as reivindicações e as questões mais concretas ainda, em particulares, que... desculpa, esqueci-me do teu nome. Estamos assim, Linda. Levantou, mas a situação é gravíssima, porque as pessoas não têm lares, porque nós estamos numa geração da diáspora que já não estamos, os velhos já não estão ao pé dos filhos, nem dos netos. Portanto, tudo está disperso. E o que é que acontece a estas pessoas que o governo do Cavaco chamava a geração grisalha? O Cavaco não, o governo do Cavaco e da Troika. Nós somos um peso. Se pudessem, acabavam connosco no instante. Mas a relação de forças ainda não chegou aí. Mas para lá, se o mundo não mudar, se apanharmos com uma guerra mundial a sério, que é o que estão a preparar, preparemos os velhos não sei para quê, não sei para onde. E já não falamos nos que estão nos países em guerra ou nos países com fome e que não podem fugir. Esses ficam, morrem. Portanto, nós estamos num mundo em que tudo está a romper pelas costuras. Nós, como a Diolinda disse, e com razão, nós estamos aqui, somos militantes, nos colocamos no terreno da luta pelo socialismo, fazemos parte da geração que lutou para um país diferente e temos esta cartada que nos saiu. Como é que nós vamos daqui sair? Já não somos nós que vamos fazer uma revolução. São os outros que têm que fazer. Nós somos ainda muito importantes, porque temos uma enorme experiência, temos ainda capacidade de intervir,
não vamos ditar nada a ninguém, mas, colegas, nós temos que nos relacionar uns com os outros e com os colegas que estão nas escolas. Não para lhes dizer venham daí, mas para lhes mostrar, e acho que a carta que foi feita é uma carta muito importante, e eu não vou só mostrar aquela carta às colegas aposentadas do outro sindicato, cópias daquela carta, porque é distribuir aquela carta nas escolas onde eu vou. Porque eu continuo a ir às escolas, onde me deixou entrar, com a lei do trabalho ainda me deixou entrar, com a lei atual, e com o estatuto de militante ligado ao sindicato, à direção do quadro do Conselho Geral, eu posso entrar em qualquer escola. Portanto, eu entro na sala dos professores e tomo a palavra como qualquer militante do quadro sindical. Mas, e outros colegas que estão aqui fazem o mesmo. E acho que nós podemos e devemos distribuir aquilo que sabemos, porque temos autoridade para o fazer, e dizer que nós lutamos muito a termos aquilo que tem estado a ser perdido, porque no nosso estatuto, colega, estava escrito que os professores que trabalhavam em escolas de intervenção prioritária ou muito longe tinham uma bonificação na progressão da carreira, ou até porque isso lá foi. Isto, nós precisávamos era recuperar essas coisas e, em vez disso, estamos no risco de nos partirem. De nos partirem. E se nos partem, sabemos que é da escola de abril, da escola pública. Portanto, precisamos de fazer isso. Além da nossa luta pelas reformas, além de uma luta que temos que ver como é que ela se relaciona com a luta internacional, porque vejo as pensões de reforma em Espanha. Vejam em França, na Alemanha, em toda a parte, estão a lutar para exigir para não admitir que as pensões sejam mais cortadas, que a idade de reformas aumente. Estão a lutar sobre isso. E nós estamos numa situação em que ainda estamos muito longe, mas, em relação aos 70 anos, que já existem na Dinamarca, não é? Acho que vamos fazer, vamos levar com essa. Portanto, nós precisamos não alarmar os nossos colegas, mas temos que arranjar aqui uma situação. Eu propunha que a conferência fizesse um quadro do que está a acontecer e que pudéssemos exigir uma publicação, uma divulgação do que é o nosso dinheiro, o dinheiro que nós temos. Qual é o dinheiro que existe na segurança social? Qual é a riqueza que existe? E como é que ela está a ser gerida? Nós temos o direito de saber isso. Porque, ainda mais agora, com esta mulher que está lá na União Europeia, que diz que é preciso passar tudo para ativos, vão-nos rapar aquele dinheiro. Estão danados para nos rapar aquele dinheiro. Nós temos o direito de saber. Eu penso que será importante criar que possa mostrar isto não para nos assustarmos, mas para podermos, como se costuma dizer, abrir a pestana e reivindicarmos aquilo que é preciso reivindicar. Vou terminar aqui. Obrigado, Carmelinda. Eu penso que não há ninguém dos online a pedir a palavra, foi não? Não. Georgina. Não, eu estava a chamar a atenção para. Está bem. Mas creio que não há ninguém neste momento. E, portanto, se pergunto se há mais alguém que queira intervir. Tem o meu livro, faça favor. Eu não preciso ir para aí. Posso encostar-me aqui assim do lado? Obrigada. A intervenção do Mário, eu falou na questão quando nos apresentamos, o sindicato sabe e convida as pessoas a manterem-se, não é? Qual é a percentagem dos que ficam, sabes? A percentagem dos que ficam, não sei dizer, mas sei que os sindicatos têm. Eu até fiquei um bocado surpreendido quando aqui há tempos, acho que talvez na última conferência, andámos a fazer esse levantamento e são muitos. São muitos, apesar de tudo. E são uns milhares. Posso dar uma informação? No SPGL nacional não tenho, mas eu soube isto agora no almoço de Natal. De 16% que havia, em 25% passou a 28%.
Está a aumentar, ótimo. está a aumentar, está a aumentar. É um bom sinal. Porque não é? nós também temos estratégias exatamente para isso. Claro. Temos uma carta que já fizemos 2, agora já atualizamos, adaptamos a uma nova realidade. Não, sim, mas isso eu sei. Pois, Isso eu sei. sim, não, está vindo, era preciso que ficassem mais, Sim, não é? mas a minha Porque questão as razões está são do muito nosso lado. A minha questão está no nosso lado. Está. Não é? Naquilo que eu acho. E também um pouco esta colega que eu não percebi o nome e não consegui. Guilina, pronto, falou. Eu acho que há um déficit estrutural nos portugueses de uma cidadania ativa, que pode ser nos sindicatos, pode ser em muita coisa, não é? Eu, quando me apresentei, eu tentaram-se outros colegas comigo, eu disse, eu vou continuar sindicalizada, porque eu continuo viva, não é? Ai, não sei o quê, tenho que tratar dos netos, etc. Portanto, eu acho que nós temos muita dificuldade em participar, não é? Portanto, há umas pessoas que se vejam, vai ser que as mesmas caras aqui, não sabia que estavam tantos que até estavam aposentados sindicalizados, portanto, não vejo assim uma grande votação, mas fico contente, pelo menos existem, não é? Agora, a colega também falou numa coisa muito importante, que era a mudança do discurso, não é? Não sei o que é que podemos fazer para tornar as pessoas mais participativas, ou seja, as pessoas com a nossa idade já deviam estar super consciencializadas da necessidade de uma participação ativa, não é? Deviam. A questão dos supermercados, das coisas altas, etc., tem a ver com a falta de sensibilidade de quem lá está, não é? Depende do supermercado. É isso? Depende do supermercado. Sim, não vai vou falar exatamente. A colega falou de alguns que conhece, não é? Pronto, eu não estou atenta, não estava atenta a isso, mas até vou agora, quando voltar ao supermercado, estar mais atenta. São aspectos importantes, até nós todos no supermercado vemos uma coisa dessas e podemos sugerir, não é? Eu penso que, não sei, eu não é que eu ando de iludir nem nada, porque eu não preciso mas sinto que há uma falta de elan, há uma falta de combate. No outro dia, eu estive na manifestação da Palestina, não é? Estive lá. Concentração, manifestação. Eu vi que tu estavas lá com o Dr. Crescente. Não falem entre Eu vocês. fico lá. Não há uma confusão. Pois é, desculpe. Pronto, eu vi, pronto. Exato, pouca gente, não é? E é um assunto importantíssimo que fizemos aqui várias sessões, não é? É uma coisa dramática, não podemos ignorar. E muita gente não foi lá, participa, assim, disse, estou contigo de coração, ok, obrigada, está bom. Mas o problema é que nós sabemos que nesta democracia que está em crise, a participação na rua é muito importante, não é? E não é só com petições e com cartas abertas. Não sei, às vezes também não é que tenha muita imaginação para dar a volta, mas penso que todos nós fizemos um pouco mais, não é? Estamos mais atentos, tentamos congregar mais pessoas, era muito importante. Nós, de facto, nos faltam muitos anos à ofensa, não é? E eu às vezes fico admirada com o combate de algumas pessoas, com a energia de algumas pessoas que são mais velhas do que eu, e algumas estão aqui presentes na sala. Eu rendo a minha homenagem ao combate e ao ânimo que mantêm. Pronto, e no que eu puder também estarei aqui para ajudar. Muito obrigado pela tua intervenção. Penso que não há, neste momento, mais pedidos de intervenção, nem aqui nem online. Então, daria a palavra de novo ao Mário Nogueira para encerrar a sessão. Quem está então é a Helena. Não, eu não tenho muito a dizer. Acho que o que aqui foi dito foram ótimos complementos daquilo que já se tinha dito. E portanto, é evidente que coisas são óbvias, não é? A questão salarial hoje é fundamental para as pensões, quer para a atenção do próprio, tem a ver com os descontos que também vai fazer e que tem em conta o salário que recebe, quer para a garantia das pensões dos que já estão, não é? Porque às vezes essa ideia que a Maria Luísa Albuquerque tenta passar, e que muita gente tem, que aquilo é como se fosse para um banco ou um PPR, não é? A pessoa vai lá pôr o dinheiro para depois lá ir buscar o dinheiro, e não é assim, não é? O desconto é solidário, descontam os que estão no ativo para os que estão aposentados e por aí vai. Pronto, e é assim que deve funcionar.
Sendo que nós vamos ter, os aposentados da Caixa de Aposentações, vamos ter um problema acrescido, que não tem só a ver com o facto da Segurança Social se tem muito ou pouco dinheiro, porque ao que parece não está propriamente para falir, pelo contrário, às vezes o que fazem são investimentos que não deveriam fazer, porque são gastos incorretos. Mas nós sabemos que há quantos anos é que a CGA não tem ninguém a entrar para lá para descontar, mas tem todos os anos cerca de, só professores são quase 4.000 a saírem. E a saírem é o melhor, como eu costumo dizer, quando me então estás aposentado, eu na brincadeira costumo dizer, não, eu deixei foi descontar para a CGA e agora se descontam para mim. Costumo dizer assim, mas de facto eles cada vez pagam a mais gente sem haver uma reposição de ativos. E, portanto, isto, como é evidente, é fácil, nem é preciso saber de matemática para perceber que isto vai acabar, não é? Já nem falando de despesas que foram feitas pela CGA para incorporar sistemas de pensões que estavam já completamente falidos, né, e coisas desse género. Mas, mesmo sem isso, então, como é que um sistema pode aguentar se já ninguém entra para lá para fazer descontos, mas cada vez entram mais para lá para receber, têm direito a receber. Quer dizer que é uma questão de tempo, que ela acaba, portanto há a integração na Segurança Social para toda a gente. Não é que eu acho que isso tenha muito, possa trazer graves prejuízos, tendo em conta que hoje já o regime é praticamente o mesmo, portanto a convergência já se deu. Agora, o problema aqui é se nessa transição depois, como é que ela se vai fazer? Porque sempre que há transições, seja o que for, seja na carreira do ativo, seja nisso, há sempre perdas, eles arranjam sempre maneira de fazer assim, uns cortes secos e tal. E, portanto, isto sejamos atentos, porque isto eu acho que não é. E aí é que eu acho que isto não vai demorar muito tempo a acontecer, porque então é impossível, não é? Depois. É isso que se diz. Portanto, nós tentamos, muitas vezes nas reuniões, agora até no ativo, até quando foi desta coisa da recuperação do tempo de serviço, uma das coisas que nós chamávamos a atenção dos colegas, porque os colegas eram muito, é porque eu tenho direito para receber aquilo, era o impacto que tem depois na aposentação futura, quer no desconto que fazem para garantir as aposentações presentes, quer na própria aposentação futura, porque se a pessoa não está a ganhar o que deveria e, portanto, não está a descontar e descontar, depois não pode contar, porque não conta com uma pensão de acordo com o que não recebeu. Pronto. E foi isso que nós ainda tentámos. Nós tentámos, quando foi da recuperação do serviço, que para quem se estava para aposentar naquela altura e não recuperou o tempo de serviço, eles, em vez de aplicarem aquilo que há, o P1, o P2, aquelas regras que depois vão buscar o antes de 2006, depois de 2006, pudessem fazer só de últimos anos. Tentar ter ali, não compensava completamente, mas pelo menos conseguia-se haver ali uma injustiça menor, mitigava-se a perda. E que também, em relação aos aposentados e aos cortes que têm tido, eu às vezes lembro, cada vez que a Isabel me dizia, eu quando me aposentei recebia X e agora já é não sei quantos e tal, dá sempre esses exemplos, não é? Pronto, e eu disse, eu ainda sou um privilegiado, porque como só me aposentei agora, né? Há poucos meses, até fiquei a receber um bocadinho mais de líquido do que recebia do salário, mas isso é só uma questão de tempo, né? Eu ainda só tenho 3 ou 4 meses da coisa, por isso depois há de ser isso. E por isso eu acho que é isto, nós vamos ter que tentar mesmo, cada vez mais, tentar manter... E depois é assim, claro que isto não é no setor público, é no setor privado, mas se houver essa convergência, então todos vamos levar por tabela, não é? Que é não só a questão dos salários, mas também depois a exploração que fazem da mão de obra imigrante, não é? Porque muitas delas não fazem desconto nenhum, porque é como a gente sabe, em muitos sítios onde são exploradíssimos e é uma escravatura completa o que ali acontece, e por outro lado têm salários baixíssimos e, portanto, mesmo e apesar de haver um grande desconto para a segurança social, enorme, dos tais 3.000 milhões de euros e a utilização de apoios sociais é um quinto, isso, ao contrário do que dizem esses grunhos que estão lá na Assembleia, né, esses 60 grunhos. Grunhos, pois sim, grunhos, não são, né? Eu estou aqui e sou educado, se não me chamava João Paulo, outra coisa, é que eu já estive, já me calhou ficar lá
na Assembleia, atrás desse grupo, pá, aquilo é uma coisa absolutamente ordinária, pá, aquilo é uma coisa incontável, não é? Eles tentam manter. Pá, pá, eu não percebo como é que há tanta gente para atrás daquilo, pá. Ainda agora, até me deu uma comigo, até vi isso no Ricardo. Não, aquele senhor da mãe daquele Pedro Pinto, que recebe os árbitros lá, a Associação dos Árbitros, e faz um discurso de que nós temos que punir os que não agredir e tal, a dignidade dos atos. E o gajo lá, há 2 ou 3 meses, tinha arreado num árbitro que jogou a bola do filho dele. E ele. Eu não fiz, não. Pois, mas quer dizer, isto só um exemplo, porque aquilo é do. Sim, fazem às mulheres, o que eles fazem às mulheres é terrível. É incontável, mas o certo é que já jogar, eles estão a escolher outra vez 4%, não é? Dados que lá estão a ser. Olha, não conseguem estar no topo. Bem, mas isso agora para concluir, eu acho que nós devemos, eu acho que isso existe e portanto é uma questão também depois de pedir apoio, pode ser ao Eugénio, pode ser a outra pessoa, relativamente ao que é o dinheiro, para nós podermos combater um discurso de que está tudo para falir e não sei o quê, acho que isso é importante, esses dados acho que são muito existem. Pois, eu acho que e depois também em relação à questão dos aposentados e de manter essa malta, porque repara, neste momento estão-se a aposentar por ano cerca de 4.000 professores. Dos 4.000 professores que se aposentam, que ainda por cima a taxa de sindicalização é mais forte na malta mais velha, não é? Agora se está a haver uma boa sindicalização e até rapaziada nova que está aparecendo, agora aquela jovenzinha que falou de 25 anos ali na manifestação e outros ali, pronto, estão a aparecer, também porque começa a haver falta de pessoas e eles começam a conseguir terem os que tiram o curso, não é? Porque agora também já soube que 30% dos jovens dos cursos para professores desistem antes de acabar o curso. Sim. É um terço. Sim. É um terço. Mas alguns vão chegando e vão ter de colocação porque faltam professores e temos que agarrar nessa malta. E depois de facto tentar manter aposentados, porque nós lá também mandamos uma carta, que já temos, mas depois contactamos-los por telefone, os colegas. Eles não querem, muitos sim, muitos respondem, né? E pronto, mas quer dizer, nós temos 4.000 apresentações por ano, eu diria que pelo menos 2.000 são sindicalizados, o que significa, a nível do país, depois a divisão proporcional, mais ou menos, pelos vários sindicatos. E como é evidente, de 2.000, eu não sei, se a gente conseguir cá manter 10% ou 20%, já é um bom número, né? Porque no total, sei lá, no meu sindicato, a gente é capaz de ter 1.500, 1.000 e poucos, está ali a Helena, saberá isso melhor que eu, sindicalizados, mas a participação, quer dizer, se for numa visita, num passeio que a malta organiza, às vezes conseguimos ter até 1 ou 2 autocarros para ir. Mas depois, quando é para fazer assim, um plenário, uma sessão, e para fazer para a semana, já não é bem assim, não é? De maneira que, como é que a malta chama esse pessoal? É isso que nós vamos ter que pensar em discutir ali, para ver se conseguimos dinamizar. Não basta pensarmos que outros farão por nós. Temos que ganhar a malta para a malta se envolver. Já sabemos que não é para grandes, às vezes, alguns tipos de ações, né? Que são mais complicados para o pessoal mais velho, mas temos que seguir outro tipo. E eu acho que essa denúncia de casos concretos, por exemplo, começando por aí, como a gente faz com o outro, o pessoa que está colocado não sei aonde, e depois aí ele aparece, porque são, vejam lá, tem que estar não sei lá, gasta não sei o quê, e eles gostam muito de pegar nesses casos concretos, e às vezes começa-se por aí, para conseguirmos a seguir ter uma concentração de gente que se revê naquilo e que também aparece, não é? Mas temos que ver malta para poder cá. Mas é isso, vamos ver o que é que nós conseguimos organizar para termos uma conferência que não seja só lá ir repetir o que já dissemos e sairmos lá achar que é preciso fazer qualquer coisa, mas sem sabermos qual é a coisa. Pronto, é isso. Eu acho que a malta que está a reformar, a maior parte, não sabe que, mantendo-se sindicalizada, aquilo é quase um investimento em termos de IRS. Pelo menos que quer dizer, aquilo há uma majoração de 100%. Agora é 100%. Agora é 100%. Sim. Eu verifiquei os últimos IRS que deu ao pagar uns 2.000 ou 3.000 euros que paguei durante o ano. Recebi mais do IRS o que eu estive a fazer as simulações. Isto vale a pena estar sindicalizado.
Não é nenhuma fortuna, mas recebe-se mais um bocadinho. Sim, e mesmo no ativo, a pessoa se fizer a conta ao final do ano, agora com 100%, Mas é um argumento as cotas ficam quase borla. Não é ela por ela, não é 100% que a pessoa recebe, Eles ainda não deram conta. mas é quase... Eu acho que o pessoal não sabe isso. Bom, então vamos terminar em beleza com a Marina Gonçalves. Então vou continuar a conversa. É assim, em relação àquela carta que nós temos uma a nível nacional, que é enviada para os sócios quando se aposentam, e depois cada um também tem as suas estratégias próprias para manter os colegas sócios, essa questão é lá explicada. O que acontece muitas vezes é que as pessoas já ganhavam. Exato. Não leem a carta, e cada vez que a gente tenta explicar alguma coisa ou passar uma mensagem, dizem-nos sempre, cuidado, pequena, um texto pequeno que as pessoas já não leem. É verdade. E isto às vezes é complicado explicar as coisas. Agora falo-vos das nossas dificuldades do lado de cá. Também as temos, mas lutamos sempre, tal como vós, para realmente as ultrapassar e procuramos ser persistentes. Há pouco o Mário falou em Coimbra. Em Coimbra. Vou explicar o que é em Coimbra. A quarta conferência este ano é realizada em Coimbra. É lá que vamos realizar. E é interessante verificarmos, eu estive aqui a ver quais foram os lemas das 3 conferências que já realizamos e achei interessante rever a da primeira. Da primeira conferência o lema foi mesmo o importante papel dos aposentados na sociedade e o respeito que lhes é devido. E esta questão da representatividade, de nos mostrarmos, não é só também falando, é estarmos juntos. Por exemplo, nas manifestações, não é por acaso que é importante lá ir um pano, mas também deve levar aposentados atrás. Daí a nossa insistência, 20 e 20 para o pano. Às vezes digo, é preciso segurar o pano. Não é tanto isso, 3 ou 4 seguramos. Mas é mostrar que somos e que estamos ali presentes para lutar. Também sabemos que estas idades às vezes também já trazem muitas dificuldades. Sabemos isso perfeitamente, mas quem possa, é importante que realmente atue, não é? O lema deste ano, como sabem, este ano a Constituição da República faz 50 anos, não é? Portanto, o lema da quarta conferência é cumprir a Constituição, e já hoje se falou aqui do que é que prevê, não é? Portanto, temos razões para exigir que se cumpra a Constituição, unir forças, também já vimos aqui que é extremamente importante que façamos isso, e dignificar a aposentação. Por isso é que fazemos as reivindicações que fazemos. E o muito tempo que ainda não reste, que seja melhor e que vivamos bem. Pronto. Para fazermos os debates assim, até à conferência. Pelo menos para eu ter resultado muito bem. Obrigado a todos que estiveram aqui, os que seguiram em casa e até à próxima. Tchau, gente. Tchau.